comecem a entender a importância de ter o estudo básico, né? A gente vai tentar colocar alguns conceitos. É claro que eu não quero que ninguém saia daqui tratando diabetes insípidos, até porque tem muito endócrino que não trata. Mas saber pensar na doença, né? É importante a gente ter ideia do diagnóstico. Se a gente não pensa, a gente não faz o diagnóstico, né? E entender o que está acontecendo lá na neurohipófise e que pode interferir. Então, a gente vai entender a questão do eixo, um pouquinho de anatomia, e aplicar isso na parte clínica, né? Na parte prática. Alguém sabe dizer para mim o que significa o termo diabetes? É a quantidade elevada de glicose no sangue? Não. Agora complicou, né? Então, por que a gente vai trazer alguns conceitos? Porque quando a gente fala do diabetes por elevação de glicose no sangue, a gente está falando no diabetes tipo mellitus. Aqui a gente vai falar do diabetes insípidos. O diabetes mellitus está associada à questão do hormônio insulina, do funcionamento, não produção ou mau funcionamento da insulina. Aqui a gente está falando do diabetes insípidos, que está relacionado com o hormônio ADH, tá? Alguém tem outro palpite? Que significa o termo diabetes? Relacionado com transporte, por passar por algum lugar, captação? Mais ou menos, está mais relacionado com a urina, tá? Então, o termo diabetes a gente usa quando o paciente tem excreção de grande quantidade de urina, independente da causa. Então, lá no diabetes mellitus, o que está acontecendo? Eu tenho uma hiperglicemia, né? Com aumento da filtração, eu tenho excreção de mais glicose e pela osmolaridade, eu acabo tendo maior excreção de água também. E o paciente fica urinando em maior quantidade, poliúrico, né? Isso leva a polidípsia também, tá? Que é a sede em excesso. São sintomas característicos do diabetes mellitus. Aqui, a característica é que o paciente também está urinando em grande volume, tá? A gente já vai ver a definição, o que seria isso, né? Que aqui é mais específico do que no diabetes mellitus, tá bom? Então, quando vocês ouvirem o termo em geral, a gente fala diabetes para o diabetes mellitus, por conta da prevalência, né? Não dá nem para comparar, né? Então, eu sou diabética, eu tenho diabetes mellitus. Mas quando a gente está investigando uma poliúria, a gente tem que pensar no diabetes insípidos. O termo diabetes está associado a uma excreção de grande volume de urina. Tudo bem? E o insípidos? Alguém sabe a definição dessa palavra? O que significa insípidos? Insípido, né? Alguém arrisca? Professora, relacionada com a coloração? Ou... Quando a gente fala insípido, a gente está falando de alguma coisa assim, meio sem graça, né? Que não tem muito sabor, né? Então, ok, Marina, depois eu coloco aqui para você. Quando a gente está falando de insípido, a gente está falando de alguma coisa sem graça, sem sabor. Então, a definição aqui para a gente é uma urina hipotônica, diluída e sem sabor. Então, aquela urina clarinha, né, que vem em grande quantidade porque ela está diluída. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de diabetes insípidos, a gente está falando de uma condição. Então, para eu fazer o diagnóstico de diabetes insípidos, eu tenho que ter uma poliúria. Então, lá no diabetes mellitus, pode ter esses sintomas,
mas eu faço o diagnóstico, na maioria dos casos, do tipo 2, assintomáticos. Aqui, no caso de diabetes insípidos, eu tenho que ter a poliúria necessariamente para eu fazer o diagnóstico, para eu pensar no diagnóstico de diabetes insípidos, tá bom? Então, se vocês entenderem esse conceito inicial, vocês vão pensar nesse diagnóstico e talvez encontrar alguns casos, tá bom? Deixa eu passar aqui. Professora. Então, qual que é nosso... Oi, Márcia, pode falar. Para diabetes insípidos, então, tem essas duas características, que é a poliúria e a polidipsia. Nós podemos falar na relação a mellitus, que tudo bem que tem aquela questão relacionada com a taxa de glicose, elas estão relacionadas também, né? A mellitus, por conta da relação da taxa, que aumenta a taxa de glicose, com a questão da insulina. E essas duas são clássicas também para mellitus. Na verdade, são doenças diferentes, né? A gente está falando de hormônios diferentes. Elas se assemelham na poliúria, no aumento da diurese. Então, vamos imaginar que você está lá no ambulatório, geralmente é um paciente ambulatorial, né? Que está urinando demais. Então, geralmente os poliúricos se iniciam com a noctúria. Então, um paciente que começa a acordar, daí tem outros diferenciais, questão de próstata, tudo principalmente nos homens é a causa mais comum, mas vamos imaginar que ele... Não, olha, Márcia, eu estou acordando a noite inteira para fazer xixi, o dia inteiro estou indo no banheiro, né? E aí nós vamos investigá-lo, né? Claro que a gente considera a epidemiologia, mas certamente você vai pedir uma glicemia, né? E aí, eu tendo uma hiperglicemia, a gente vai falar em diabetes mellitus, e a gente vai ver aqui como a gente vai investigar uma poliúria que não seja por diabetes mellitus. Uma das possibilidades é o diabetes insípidos. Ok. Tá bom? Mas elas são independentes, tá? Pode ser que aconteça as duas juntas? Pode, mas não tem relação entre elas. Não que uma vá levar a outra, ou que tenha a mesma fisiopatologia. É só uma questão de nomenclatura. Tá? Certinho, professor. Eu já vou fazer um comentário interessante que talvez vocês vejam também. Bom, então, qual que é a intenção, né, de um médico generalista, que é a formação que a gente está buscando para vocês? Identificar a identificação da doença e seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado, que dão a atenção básica com caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos. Então, aqui a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde falando especificamente da atenção básica. Mas vamos imaginar que vocês sejam cardiologistas, o urologista acaba acompanhando, né, também esses casos, mas estão no pronto-socorro, né? E eu vejo esses casos, é importante que vocês identifiquem para encaminhar para o especialista de uma maneira mais ágil, tá? Bom, em 2008 e 2009, são os últimos dados que a gente tem, foram registrados no SUS 63.863, 73.668 procedimentos relacionados com o código de diabetes insípidos, totalizando 137.631, dos quais 99,9% estão no SUS. De 2010 e 2012, esses números foram aumentados. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer um encaminhamento, por exemplo, a gente registra um CID, a gente consegue linkar com esse sistema de informação ambulatorial, por exemplo. Então, é importante que a gente anote o CID adequado. No ano que vem, não, no terceiro ano, quinto e sexto períodos, vocês passam comigo lá no ambulatório. E não é infrequente que seja encaminhado um paciente com o CID de diabetes insípidos. E a gente sempre desconfia, né? Porque a prevalência de diabetes mellitus é muito maior. Então, esse conceito é importantíssimo. Diabetes insípido, pela prevalência menor, ela fica um pouquinho de lado, né? Mas é importante que vocês conheçam e, principalmente, diferenciem essa nomenclatura,
tá? Eu costumo falar que quando agora eu estou tendo encaminhamento mais frequente de alunos, né? Quando vocês se formam e atendem aqui na região. Quando tem algo absurdo, eu ligo. Então, a gente tem um feedback bem interessante. Eu falo que depois que a gente se forma, é importante a gente ter os contatos. Então, que se precisarem discutir de algum caso, mas se tiver alguma coisa muito absurda, eu vou atrás também. E aí, por que a maioria desses registros é no SUS? Uma quase totalidade. A gente vai ver que o tratamento é utilizado com uma medicação de alto custo, que a gente chama de LME, lista de medicamentos especiais, que tem uma dispensação um pouquinho diferente. O paciente não vai direto, talvez vocês já tenham visto no postinho. O paciente não vai direto na farmácia do posto, ele tem que fazer um registro, preencher alguns documentos, né, levar alguns exames, porque são medicações mais caras e precisam ser mais controladas. Então, como essa medicação é mais cara, a gente acaba fazendo essa LME para quase todos os pacientes, mesmo se eles estão em atendimentos particulares ou conveniados, tá? Porque não é uma limitação para paciente atendido no SUS ter essa LME, tá bom? Bom, então vamos começar a falar propriamente dito aí da fisiopatologia aí do diabetes insípidos, né? Então vamos lá. Alguém tem ideia? Talvez vocês lembrem até do cursinho, né? Não sei se vocês já discutiram ou estão discutindo em relação a isso. Qual que é a osmolaridade normal da corrente sanguínea? Alguém lembra? É próximo de 300, né? 280, por aí, né? 287, 300. Isso aí. Então, a gente considera a osmolaridade normal entre 285 e 295 miliosmoles por quilo, tá? E aí, o que acontece? Quando, por qualquer motivo, eu tenho um aumento dessa osmolaridade, eu vou ativar os osmorreceptores e, consequentemente, eu vou ter liberação do ADH. O ADH, lembrando, está lá na neurohipófise, tá? A maioria dos hormônios hipofisários estão na adenohipófise. Na neurohipófise, a gente só tem a ocitocina e o ADH, tá? Isso vocês já devem ter percorrido aí por aí, ou então estão em vias D. Quando tem, e qual que é o objetivo do ADH, né? Provocar antidiurese. Então, esse hormônio, geralmente lá no cursinho, ele é bem discutido, né? Com aquele exemplo da bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica, o álcool, inibe o ADH. E aí a gente perde a antidiurese, por isso que tem um efeito diurético a bebida alcoólica, tá? Isso eu acho que todo mundo já ouviu falar e já foi discutido em algum momento, tá? Qual que é o nosso objetivo, então? Aumentar a retenção de água, então eu deixo de excretar a água, eu retenho essa água para eu reestabelecer minha volemia e diminuir a osmolaridade, tá? Em níveis normais, tá bom? Só que eu tenho outra forma de ter a liberação do ADH, que é através dos barorreceptores, né? Que são controladores de pressão que a gente tem no endotélio. Então, se eu tenho queda de volemia, consequentemente, eu vou ter alteração também da osmolaridade, mas a própria perda de volemia ativa esses barorreceptores que vão aumentar a secreção de ADH lá na neurohipófise, tá bom? Então, esse eixo, ele é bem correlacionado, né? Então, sempre pensar, diminui volemia, aumenta a osmolaridade, eu vou ter liberação de ADH e também os mecanismos da sede, tá? Para eu ter aquisição de água, tá bom? Então, eu vou ter aqui participação também do sistema, cadê meu mouse? Aqui, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? No caso do ADH, esqueci de falar para vocês,
Os osmoreceptores, eles estão lá no hipotálamo, né? Então, a gente sempre vai falar muito, agora vocês vão ouvir falar muito do eixo hipotálamo, hipófise, glandular. Hipotálamo, hipófise adrenal, hipotálamo, hipófise tireoide, tá? Hipotálamo, hipófise gonadal, tá? Então, geralmente eu tenho essa ligação, essa associação entre eles, tá bom? Tudo bem aqui? Vocês vão me interrompendo, tá bom? Bom, a antidiurese é feita lá no túbulo renal, então isso é uma informação importante, que eu tenho interferência aqui do sistema renal também, tá? E urinário. E aí, aqui o que eu estava falando para vocês, né? Então, a gente tem a produção do hormônio no hipotálamo, tá? E aí, eles vão ganhar neurohipófise e depois vão ser secretados pelo sistema venoso na circulação, tá bom? Na corrente sanguínea, tá? Isso daqui é uma ideia muito importante que a gente vai discutir em várias etapas lá na parte clínica, tá? Acredito que vocês tenham visitado isso na anatomia. Aqui é chamado de haste hipofisária. Então, é o que liga o hipotálamo à hipófise. Por que ela é importante? Porque ela faz a ligação de quase todos os hormônios desse eixo, tá? Por exemplo, no caso da prolactina, aqui na adenohipófise, eu tenho a liberação da dopamina, que chega na adenohipófise para inibir a prolactina através da haste hipofisária. O que acontece? Se eu tiver alguma lesão, se eu tiver alguma tração dessa haste em procedimento cirúrgico, traumas, né? Ou a gente tem uma condição que a gente chama de pseudotumor, porque se eu tiver qualquer tipo de tumoração no sistema nervoso central que causa alguma compressão dessa haste, eu tenho uma série de desregulação hormonal, porque eu deixo de ter essa ligação hormonal importante entre hipotálamo e hipófise. Tá bom? Bom, então aqui, de uma maneira mais, num esquema diferente aqui, então nós temos a neurohipófise secretando ADH, que também é chamado de vasopressina, ele vai ganhar laço suprarrenal e esse sistema vai provocar diurese. Então, o equilíbrio desse sistema, né? Então, como a gente já viu, a síndrome, né, do diabetes insípidos, ela é caracterizada pela incapacidade de concentração do filtrado urinário. Então, a urina fica insípida, né? O que pode interferir? Então, a gente viu que pode ser por ação do ADH, então vamos a antidiurese, né? Então, a diurese vai aumentar. Quando eu tenho acometimento, o diabetes insípidos causado por essa alteração de ADH, porque ele não está sendo produzido ou não está chegando até o rim, a gente chama de central, ou neurohipofisário, ou neurogênico. Então, a gente sempre vai lembrar que tem ação lá na neurohipófise, tá? Tem interferência pela neurohipófise, certo? Ele pode ser, em sua maioria, idiopático. Alguém sabe o que significa idiopático? Não tem uma origem definida. Exatamente, a gente não sabe o motivo. A maioria das doenças que a gente chama de idiopática, provavelmente é porque a gente ainda não identificou a causa, né? Possivelmente mutações genéticas, né? Que causam que tem como causa, tá? Mas quando a gente não identifica, então eu faço o diagnóstico, mas eu não entendo por que isso acontece,
a gente vai chamar de idiopático, tá bom? O que é mais comum, o que é menos comum, mas que a gente faz o diagnóstico é por traumas, cirurgias, os tumores hipotalâmicos, como eu já falei para vocês, e as encefalopatias, tá? Seja por infecções, né, que geram isquemia, hipóxia, quer dizer, eu não tenho nutrição lá da neurohipófise e, portanto, eu não tenho secreção adequada do ADH, tá? O que vocês vão ver quando vocês estiverem nos estágios lá a gente nem discute isso na parte clínica, porque o cenário que a gente costuma ver essas lesões com diabetes insípidos é mais na terapia intensiva, né? Nas unidades de terapia intensiva, tá? Geralmente em pós-operatório de cirurgias neurológicas, tá? Porque, lembra que eu falei da tração? Então, às vezes, eu não mexi na hipófise, mas a manipulação do local pode gerar essa alteração, tá bom? Bom, mas eu posso ter outro tipo de diabetes insípidos, que é o diabetes insípidos renal ou nefrogênico, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma produção normal de neurohipófise, da neurohipófise, o ADH, ele ganha a corrente sanguínea, ele chega no rim, só que ele não consegue agir. Geralmente, o que acontece? Eu tenho uma resistência à ação do ADH lá nos túbulos renais, tá bom? Geralmente, nesses casos, o que eu tenho? Eu tenho por hereditariedade, então a família é acometida por um diabetes insípidos nefrogênico, algumas medicações, então aqueles pacientes geralmente que têm algum distúrbio da saúde mental que faz uso de lítio, a gente tem que acompanhar, e vocês vão ver também, depois a gente vê lá no clínico, a gente não vai entrar em detalhes sobre a regulação do cálcio. Então, a hipercalcemia também causa essa resistência à ação do ADH lá no rim, tá bom? Tudo bem, então aqui essa diferenciação, então a gente definiu diabetes insípidos, a gente entendeu o que aconteceu e a gente está definindo a causa deles. Então, podem ser em 2 locais diferentes, tá bom? Bom, mas nós temos que fazer um diagnóstico diferencial. Então, pode ser que eu tenha alteração no eixo, hipotálamo, hipófise, rim, por ação do ADH, tá? Mas eu tenho outras causas de poliúria, tá? Então, lembra, a gente iniciou investigando um quadro de poliúria, tá? Bom, o que pode acontecer? A gente tem os casos de polidipsia primária, tá? O que acontece? O paciente tem uma ingesta hídrica, geralmente psicogênica, tá? Então, isso é um distúrbio. E aí o paciente aumenta muito a quantidade de água que ele está ingerindo. Isso pode acontecer em pacientes psiquiátricos, né, por uso de medicação, pela própria doença psiquiátrica, ou paciente que tem lesão hipotalâmica que altera aquele eixo o controle da sede, né? Lembra que a gente tem aquele controle? Então, quando cai a volemia, eu ativo os baroreceptores, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, vou ativar o mecanismo da sede para eu ingerir água e reestabelecer minha volemia. Se esse mecanismo ele está inadequado ou está fora do seu ajuste, eu vou ter um aumento da ingesta hídrica de modo inadequado, tá? Então, assim, a principal coisa que a gente tem que pensar que não seja no diabetes insípidos e no diabetes mellitus, tá? Então, que foi o que tinha faltado para eu falar no início. Então, o paciente tem poliúria. Primeiro, a gente tem que quantificar quanto que é essa urina, a gente já vai ver por quê. Vamos fazer o diagnóstico diferencial entre diabetes mellitus ou outras condições que aumentam a osmolaridade urinária, e aí aumenta a diurese, consequentemente. O diabetes insípidos
e a poliúria e a polidipsia psicogênica, tá? Então, aumento de ingesta hídrica por desregulação do mecanismo da sede ou doenças psiquiátricas, tá bom? Bom, então vamos lá. Geralmente, os pacientes, então, que têm essa poliúria, como eu já havia dito, eles começam a se queixar da noctúria. Então, aquele paciente que acorda a noite inteira para urinar, tá? E em seguida, geralmente é o primeiro sintoma. E em seguida, eu tenho o aumento de diurese durante todo o dia. Mas é importante que a gente quantifique, porque às vezes o paciente fala, não, eu faço muito xixi. Geralmente, eles trazem essa informação, conseguem perceber a mudança, né? Mas, às vezes, ele vai dizer só para vocês que ele faz muito xixi, e isso é relativo, né? Se é muito xixi subjetivo, né? Uma informação subjetiva, ou realmente se ele está poliúrico, tá? A noctúria ele vai acontecer porque à noite, como vocês sabem, é um período que a gente vai concentrar a nossa urina. E esse paciente que não tem ação do ADH, ele perde a capacidade de concentrar essa urina. E isso fica mais evidente, claro, no período da noite, tá bom? É importante lembrar que quando eu tenho poliúria, eu gero a polidípsia, né? E se o paciente não tiver acesso à água para mexer naquela volemia, eu posso ter alguns distúrbios hidroeletrolíticos, tá bom? Graves. Então, quando a gente está tratando, investigando o paciente que está poliúrico, a gente não pode dizer para ele que ele tem que parar de beber água, porque senão vai fazer muito xixi. Que nem a gente fala para a criança que está tirando a fralda, né? Então, ele precisa reestabelecer essa volemia, tá? Ele está perdendo por qualquer motivo, então ele tem que aumentar a ingesta, tá? Essa é uma orientação importante que a gente precisa dizer. E aí, como que a gente vai quantificar? A gente vai pedir para o paciente guardar toda a urina em 24 horas, tá? Em adolescentes e adultos, se for acima de 3 litros, a gente considera poliúria, tá? A conta é mais ou menos 40 ml por quilo, tá? Então, se for um adulto muito fora da média de peso, a gente pode fazer essa continha de 40 ml por quilo, tá? No caso de crianças, a gente faz o cálculo pela superfície corporal, tá? Que isso daí tem sites para calcular, né? A gente não calcula de cabeça, não. Se ele tiver com mais de 2 litros por metro quadrado, a gente considera poliúria também, isso em 24 horas, tá bom? Bom, então, a gente falou do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que está relacionado aí também com o diabetes insípidos, né? Então, quando eu tenho polidipsia, poliúria, é importante que a gente dose o sódio, tá? Então, o que está acontecendo? Eu vou perder muita urina, eu vou concentrar, vou aumentar as molaridades, e uma forma da gente dosar isso de uma maneira mais simples é dosar nosso sódio sérico, tá? Na corrente sanguínea. Esse sódio, no diabetes insípidos, ele vai estar aumentado, concorda? Porque eu vou aumentar as molaridades, eu vou aumentar a concentração de soluto, porque eu estou perdendo líquido, tá? Então, se eu tenho poliúria, polidípsia, e eu tenho sódio acima de 142, eu posso já, só com isso, fazer o diagnóstico de diabetes insípidos, tá bom? Se eu estou investigando uma poliúria, uma polidípsia, eu doso o sódio e ele está abaixo de 137, então eu excluo, porque isso não é compatível com diabetes insípidos. Com diabetes insípidos eu tenho aumento da osmolaridade, tá? O problema é quando a gente fica no meio do caminho, entre 137 e 142, tá? Aí o que vai acontecer aqui?
eu não consigo excluir diabetes insípidos. Eu já pensei em diabetes mellitus e eu já dosei a glicemia, que a gente vai prosseguir sem a gente já excluiu um diabetes mellitus, tá? E vamos agora, a gente vai diferenciar entre diabetes insípidos e polidipsia primária. Tá bom? Alguém tem uma ideia de como a gente pode fazer isso? Osmolaridade do sangue? Só dosando a osmolaridade, será que ela vai conseguir diferenciar para mim? Ou é igual nas duas situações? Acho que na polidipsia a osmolaridade não vai ter elevado, porque ele vai estar ingerindo muita água. Só que por estar ingerindo muita água, ele vai eliminar também muito. Tá. Já na diabetes ele vai estar, porque não está conseguindo reabsorver. Na prática é um pouquinho difícil da gente fazer essa diferenciação, tá? E além de tudo, quando a gente vai fazer, quando a gente faz o diagnóstico de diabetes insípidos, lembra, a gente precisa diferenciar, menos que tenha uma história muito clássica, né, de um trauma, num pós-operatório, ou então se tem hereditariedade no caso do nefrogênico, eu preciso diferenciar se eu estou falando de diabetes neurogênico ou nefrogênico, tá? A gente vai ver que o tratamento é bem semelhante, mas qual que é a questão? Por exemplo, se eu estou falando de neurohipófise, a gente tem que investigar os outros hormônios que estão lá na hipófise, que também podem ser acometidos quando eu tenho algum trauma, alguma lesão, tá bom? Então, quando a gente tem polidipsia, poliúria e o sódio está dentro da normalidade, entre 137, que é na maioria dos laboratórios, e 142, existe a recomendação para a gente fazer o teste de restrição hídrica, tá? Então, qual que é a nossa intenção? Eu deixo o paciente sem beber líquido, então eu faço uma restrição de líquido, consequentemente, eu aumento a osmolaridade, certo? Quando eu aumento a osmolaridade, o que eu espero do ADH? Que ele aumente também. Que ele aumente também, então que ele seja liberado, tá bom? Então, qual que é o nosso objetivo? A gente eleva a osmolaridade acima de 295, que é aquele valor que eu falei para vocês, tá? Ou a gente vai dosar a osmolaridade, deixa eu passar aqui para vocês entenderem como que é a tabela que a gente faz. Tá? Eu coloquei direto. Então, a gente faz uma tabela, o paciente ele fica internado, tá? A gente vai pesando o paciente para ter certeza que ele não está ingerindo líquido, tá? E aí a gente vai dosando o volume urinário, a osmolaridade urinária, a osmolaridade plasmática e o sódio plasmático, tá? Então, o nosso objetivo com o teste é elevar a osmolaridade plasmática e o sódio plasmático, tá? Aqui eu não quero que vocês saibam fazer o teste ou a técnica do teste. É só para vocês entenderem qual é o nosso objetivo para a gente, e que isso, na prática, está ligado com aquele eixo lá que vocês estão vendo. Então, eu faço restrição de água, o que vai acontecer? Eu vou aumentar no paciente normal, né? Que não está doente. Eu aumento a osmolaridade plasmática, tá? E aumento o sódio plasmático, correto? Bom, então, quando que termina o teste? Então, esse paciente ele não tem nenhuma ingesta, e daí ele a gente vai fazendo essas medidas, tá? Quando que a gente termina o teste? Quando a osmolaridade urinária está acima de 600, quando a osmolaridade plasmática está acima de 295, ou quando o sódio plasmático está acima de 147, tá?
Por que a gente termina o teste quando a gente alcança isso? Porque se a minha osmolaridade plasmática, urinária, fica acima de 600, eu estou tendo produção normal de ADH, ação normal de ADH, tá? E aí, o que significa? Que o paciente está conseguindo concentrar a urina. Então, ele não está tomando líquido, ele concentra o sangue, ele vai concentrar a urina, ou seja, ele não vai perder diurese em excesso. Isso significa que a gente afastou o diagnóstico de diabetes insípidos, tá? E aí, provavelmente, a causa é uma polidipsia primária, tá bom? Então, ele tá só ingerindo mais líquido. Então, a hora que eu paro essa ingestão, eu tenho uma normalidade das condições, tá bom? Se eu tenho a osmolaridade plasmática acima de 295 ou o sódio plasmático acima de 147, eu vou seguir o teste, mas eu mudo um pouquinho o teste para a gente diferenciar entre diabetes insípidos e diabetes central, tá? Então, o fim do teste, se eu concentro a urina, eu descarto diabetes insípidos. Se eu chego numa osmolaridade acima de 295 ou um sódio plasmático acima de 147, a gente vai para uma segunda etapa do teste. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar o ADH, vamos dar a desmopressina para esse paciente, tá? Aí, o que acontece? Se eu dando a desmopressina, eu consigo concentrar a minha urina, o que significa? Tá faltando produção. A hora que eu forneço, eu consigo ter o resultado final. Ou seja, o problema tá lá no sistema nervoso, né? Lá no hipotálamo, não, sistema nervoso não, central, né? Hipotálamo, hipófise, tá bom? E se eu não consigo concentrar nada, eu tô falando do diabetes insípidos renal, quer dizer, mesmo eu dando a desmopressina, esse paciente não consegue concentrar a urina, tá? E aí eu tenho diagnósticos que ficam no meio do caminho, né? Parcial, ou seja, ele concentra parcialmente a urina, né? Ou ele, se for para menos, provavelmente renal, se for para mais, provavelmente central. Tá? H. Não é tão simples, vocês também não precisam interpretar, né, um teste de restrição hídrica, mas só entender por que a gente faz o exame e que a gente usa essa ideia daquele eixo que vocês estão vendo agora, tá bom? Alguma dúvida? Então, vou seguir. Larissa, Oi? se a urina não concentrar já é diagnosticado como diabetes insípidos, aí só vai descobrir a causa? Isso. Se eu não concentro a urina, eu vou interromper quando eu aumento muito a osmolaridade, que daí eu deveria ter a ação do ADH e não tô tendo. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai testar. Então, eu sei que eu tenho um aumento de osmolaridade, provavelmente deveria liberar o ADH e não está liberando. Ou então, o ADH está sendo liberado, mas ele não funciona, ele não funciona lá nas aquaporinas. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar o ADH. A maioria dos testes, a gente vai falar sobre o cortisol também, é a mesma ideia. Eu forneço o hormônio que eu acho que pode ter alguma alteração e vejo o que está acontecendo. Tá? Então, assim, se a deficiência for do hormônio, eu forneço o hormônio e o resultado é o esperado, quer dizer, o que ele deveria fazer, então o problema é que ele não está sendo produzido. Agora, se mesmo fornecendo, ele não faz a ação dele, o problema é no final, mais para o final aí do processo, né? Da concentração de urina no caso. Então, provavelmente eu tenho uma alteração aí nefrogênica. Então, mesmo o ADH chegando no rim, de uma maneira exógena, ele não tem a ação dele. Tá bom?
Era isso, Matheus? Não, era isso sim. Não ouvi. Era isso sim. Tá bom. Quando a gente, seguindo a investigação, né? Quando a gente identifica que é um diabetes insípidos central, a gente vai prosseguir essa investigação etiológica, como eu falei para vocês, porque eu posso ter acometimento de outros eixos hormonais, tá? E a primeira coisa que a gente tem que afastar é uma tumoração, né? Pela agressividade e a progressão mais rápida, tá? Por exemplo, se é um pós-operatório, geralmente esse diabetes insípidos, ele se resolve sozinho, tá? Por quê? Porque depois desse período de manipulação, ele volta a ter uma produção normal, tá? Agora, se eu não tenho uma causa específica, às vezes a gente cai no idiopático, mas eu preciso afastar que não tem nenhuma tumoração, tá bom? E aí a gente faz exame de imagem com tomografia ou ressonância magnética, tá? E o tratamento, como que a gente vai fazer? Então, como eu falei para vocês, independente da causa, né? Claro que, por exemplo, é um tumor que está comprimindo a haste. A gente vai solucionar isso. Mas no caso idiopáticos ou que a gente não consegue resolver a causa, o tratamento vai ser a gente dar a desmopressina, tá? No caso do nefrogênico, o que a gente vai fazer? Principalmente nos parciais. Ele concentra, mas ele concentra pouco. Então, é como se a gente desse uma avalanche de ADH para esse tratamento. Se for, no caso, for uma medicação, por exemplo, aí a gente vai tentar fazer essa substituição, tá bom? Bom, a desmopressina, ela é um análogo sintético do ADH, né? Só que ela tem um maior tempo de ação, então fica mais confortável do paciente usar, né? Bom, qual que é o problema aqui, então? O primeiro problema é que a gente tem o custo alto. Então, essa medicação, em geral, a gente tem que pedir pelo alto custo, tá? Segundo problema que a gente tem é que as que têm menos custo, ela não é essa forma de aplicação. Eu não encontrei a fotinho para mostrar para vocês, mas eu vou descrever, acho que vai dar para vocês entenderem. Aqui é fácil de entender, né? Um sprayzinho, ele põe, dependendo do ajuste, geralmente os pacientes mesmo ajustam horário e a dose. Então, a gente tem uma dose inicial para começar, mas, em geral, a gente vai ajustando pelos sintomas. Então, por exemplo, a gente orientou que ele faça um puff em cada narina à noite, só que ele ainda está acordando muitas vezes para urinar. Aí, o que a gente vai? A gente aumenta a dose noturna. Não, durante o dia está tranquilo, então, ele mantém a dose diurna que a gente já havia prescrito, tá? O problema é que a maioria das vezes, quando a gente pede pelo LME, essa medicação é fornecida como se fosse por conta-gotas. Só que não me perguntem por quê. O conta-gotas, ele não é, eu acredito que seja assim por perda de material, mas de qualquer forma, do outro jeito também tem uma perda grande. É um canudinho. Aí o paciente tem que aspirar a medicação, ele tampa o canudinho, depois ele solta no nariz. Então, assim, é super desconfortável. E é líquido direto no nariz, né? Então, não é muito confortável o uso, tá? A maioria que vocês talvez tenham contato é essa medicação, mas isso varia por questão de licitação, qual que está sendo recebido para ser fornecido através da LME, né? Do Ministério da Saúde. Tá bom? Bom, gente, era isso. Não sei se eu confundi mais, mas assim, não se aflijam, a ideia é só mesmo vocês terem um contato e para vocês entenderem que a gente usa essa parte básica lá no fim para entender, na endócrina a gente usa demais para entender principalmente os testes, tá? Como que a gente vai testar para ver onde é que está o eixo, como a gente depende de eixos, a gente pode ter acometimento em várias localizações, né, desse eixo. Então, isso é um problema, tá? A gente tem que identificar o lugar certo para fazer o tratamento correto. Alguém tem alguma dúvida?
Professora, eu só me perdi rapidinho na parte da identificação mesmo, da diabetes. Que você tinha comentado que a gente fala para o paciente ficar um tempo sem beber água para realizar o Não, exame. isso, mas antes da gente chegar, às vezes a gente não precisa nem chegar nesse exame, que ele é super chato de fazer para o paciente, para a gente, você vê, ele pode durar até 12 horas, a gente fica lá com o paciente, né? Se você tem uma poliúria e uma polidipsia, vamos imaginar assim, que a queixa do paciente seja essa. A primeira coisa que a gente vai pensar é antes disso. A primeira coisa que a gente vai fazer é ver se realmente tem uma poliúria. Então a gente pede para o paciente quantificar, tá? Naquele modelo. Então, geralmente acima de 3 litros. Deu 3 litros por dia, o que a gente vai fazer? Vai investigar as causas. Então, principalmente as diureses osmóticas, daí a gente vai investigar diabetes mellitus, tá? Que é outro capítulo, mas pelo menos uma glicemia de jejum a gente vai pedir. Se ela tiver fora dos parâmetros, a gente faz o diagnóstico de diabetes, tá? Se a glicemia vier normal, um próximo passo que a gente pode fazer é dosar o sódio. Então, se eu tenho polidipsia, poliúria e meu sódio estiver acima de 142, eu posso falar em diabetes insípidos. Aí, o que geralmente a gente faz? A gente faz o teste com a desmopressina, porque e faz, claro, toda a anamnese, tá? Geralmente, a gente deixa o teste de restrição hídrica quando eu tenho dúvida se eu estou falando de diabetes insípidos ou uma polidipsia primária, tá? E durante o teste, no final do teste, a hora que eu administro a desmopressina, eu diferencio se eu estou falando de diabetes central, insípido central, ou diabetes insípidos nefrogênico. Tá bom? Mas não é todo paciente que tem poliúria que a gente faz esse teste, quando a gente tem dúvida no diagnóstico. Entendi. Então é meio que uma soma de fatores. Você vai. Sim. A gente sempre Entendi. vai falar num passo a passo. A gente começa quando a gente vai falando de diagnóstico de doenças, isso para qualquer situação. Eu vou considerar a idade do paciente, epidemiologia, história familiar, outras doenças de base, outras condições. A gente vai considerar tudo isso para a gente pensar nas principais hipóteses, né? Então, em reuniões clínicas, que vocês vão ter muitas aí, a gente costuma elencar. É a mesma coisa que a gente vai fazer nas facilitações no clínico. Eu tento criar todo o meu leque de diagnóstico, de possibilidades, e eu vou elencar quais que são as principais, tá? Considerando todo o histórico aí. E aí eu vou investigando conforme esse direcionamento que a gente criou no brainstorm aí, tá? Isso é importante porque a gente diminui custos, né? Então, mesmo aqui no AME, que vocês vão ter bastante contato, a gente está tendo um problema grave com isso, pela solicitação de muito exame que nem sempre são necessários, né? E aí, o que acontece? A gente aumenta o gasto e daqui a pouco pode ser que falte. Então, a gente sempre tem que ir num passo a passo e solicitar o exame só se eu tiver uma hipótese, né? Se a gente vê em sistema particular, assim, que é mais difícil de quebrar, né? Mas, e essa ideia de que aquele médico que é bom é que pede muito exame, né? Nossa, aquele lá é ótimo, que olha, eu saí com um monte de exame, então vou fazer um check-up maravilhoso. E aí, às vezes tem exame lá, a gente vai conversar, quando a gente conversar de tireoide, a gente vai falar um pouquinho disso também. Dosagem, por exemplo, de T3 reverso, que isso não tem sentido nenhum na prática, né? E às vezes a gente vê dosado, daí vem alterado, como é que a gente vai fazer? Né? Às vezes é uma alteração do laboratório mesmo, nada que interfira em nosso paciente. Tá bom? Então, vocês sempre vão ver isso na clínica. A gente tem sempre um passo a passo, os guidelines que não são engessados, mas são importantes para nos guiar. Como que a gente vai fazer o diagnóstico, o tratamento. Tá bom? Certinho. Obrigadão, professora. De nada. O que mais, gente? Então, tá bom. Então, a gente se vê quinta-feira que vem, tá?
Essas aulas, como assim, para vocês terem contato, são alguns conceitos não simples, mas pinceladas, elas são mais rapidinhas, assim, para não ficar muito maçante para vocês, só para vocês terem esse contato. Tá bom? Então, a gente se vê semana que vem, tá? Deixa eu só fazer um adendo. Quem for o representante, eu não falei com a Carla, manda o contato para mim, por favor, pelo chat, porque semana que vem eu tenho uma reunião no CEP, no Comitê de Ética em Pesquisa, 7h30. Eles me disseram que não é para atrasar, mas eu nunca fui, não sei como que é. É por Zoom também, então não tem problema de deslocamento. Mas se eu tiver qualquer problema, eu aviso vocês para vocês não ficarem me esperando, tá? Eu acredito que não vai ter problema, mas eu aviso vocês se eu tiver algum tipo de atraso. Tá bom? Tá, joia, Marina, eu vou anotar, tá bom? Obrigada, gente. Estão liberados, viu? Obrigado. Professora, boa noite. Tchau, tchau.